Vamos só antes dar uma olhada como estão os preparativos aí para o 7 de setembro, né? A véspera do ato de 7 de setembro, que promete ser marcado por críticas aos ministros do Supremo Tribunal Federal, ao Supremo Tribunal Federal, que vai acontecer o grande ato aqui em São Paulo, na Avenida Paulista. O ex-presidente Jair Bolsonaro disse que vai discursar contra os ministros da corte. A reportagem é de Saulo Tiossi. Em Belo Horizonte, Bolsonaro disse que a semana do 7 de setembro é de luta pela liberdade e pediu aos apoiadores que acompanhem os discursos na Avenida Paulista. O ato convocado para o Dia da Independência por bolsonaristas tem como um dos objetivos o impeachment do ministro Alexandre de Moraes. O que a gente quer é que cada poder tenha a sua devida estatura. Não pode uma pessoa de um poder tripudiar isso para todo mundo. Resolver prender amanhã quem quer que seja, ele prende por 6 meses, 1 ano, 2 anos, e não deve ser situação para ninguém. A questão de subir o tom é falar a verdade. Hoje em dia, falar a verdade dá dor de cabeça. A manifestação aqui na Paulista foi convocada na esteira de uma série de reportagens da Folha de São Paulo. O jornal divulgou conversas vazadas de auxiliares de Moraes que mostrariam uma atuação fora do rito judicial para derrubar perfis na internet. Nos últimos dias, o ato ganhou fôlego depois da decisão de Moraes de derrubar a plataforma X no Brasil. Bolsonaro chamou a decisão de autoritária e ilegal e criticou o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, por não aceitar até hoje pedidos de abertura de impeachment contra ministros do Supremo. O atual presidente do Senado é uma vergonha em todos os aspectos. Uma pessoa que não está preocupada com o Brasil, e sim consigo próprio. E tem que haver pressão popular para que as coisas resolvam. Em 2021, também na Avenida Paulista, Bolsonaro chegou a chamar Moraes de canalha. Era o auge da crise entre os dois poderes que durou quase todo o mandato. No ano passado, Bolsonaro foi condenado pelo TSE, ficando inelegível até 2030 por abuso de poder pela reunião com embaixadores na qual fez críticas ao sistema eleitoral. Fora do poder e alvo de diversas investigações da Polícia Federal, Bolsonaro diminuiu os ataques por um tempo. Agora, nas vésperas da manifestação, voltou a criticar a atuação de Moraes e do TSE na eleição que perdeu em 2022. E nós, quando questionamos alguma coisa na Justiça Eleitoral, eu nunca vi isso no Brasil, né? Nós peticionamos, ganhamos uma multa de 22 milhões e ameaças. Isso é democracia? Isso é isenção por ocasião de eleições? Não é. Agora, na Paulista, a gente tem algo mais a revelar. Tenho certeza que será um bom posicionamento. Cristiano, quanto que a decisão do Alexandre de Moraes contra o Elon Musk impulsionou e estimulou esse ato aqui na Paulista amanhã? Bastante, Caio, bastante, porque, primeiro, a grande motivação era aquele vazamento lá de conversas dele com assessores, né, do ministro Alexandre de Moraes, pedindo ali informações e que levantasse informações sobre algumas pessoas. Agora, a partir do momento que há uma decisão do ministro que, diga-se de passagem, Caio, considerado excesso, não apenas por outros ministros do Supremo Tribunal Federal, como o próprio ministro Fux divergiu do voto, né, apontou ali a questão de multa por uso de VPN como sendo alguma coisa bastante fora de uma intensidade muito grande que não deveria ser seguida, né? E então outras decisões também, como por exemplo estender a punição ali também para Starlink, foi criticada por outros ministros, por parlamentares, e também a própria OAB acabou entrando com o recurso. Então, a decisão do ministro ela foi considerada assim um pouco demasiadamente excessiva. E por isso mesmo eu acho que deve sim isso contribuir para que as manifestações sejam bastante expressivas, né? As informações é de que
Estão vindo ali também pessoas, inclusive de outros estados, não apenas São Paulo, então indo de Rio de Janeiro, Brasília também, e eu acho que deve ser bastante expressiva. E é isso que o ex-presidente Jair Bolsonaro quer, uma votação, uma presença bastante expressiva, porque ato contínuo a essa manifestação, o objetivo é levar para o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, um pedido de impeachment do ministro do Supremo Tribunal Federal. Ô, Léo, uma das pautas é a anistia, né? A anistia aos investigados do 8 de janeiro e hoje, um jogo jogado, a presidente da CCJ da Câmara, Caroline Gettoni, pautou o projeto de anistia, vai ser apreciado na CCJ a semana que vem. Você vê um ambiente político aí em Brasília para evoluir essa agenda e, de fato, os investigados do 8 de janeiro, já condenados, terem uma anistia política? Olha, te dar boa noite para o Cristiano, que é um colega que eu admiro bastante, é um prazer encontrá-lo aqui. Eu acho que existe uma discussão muito importante sobre a legitimidade do STF como um todo, não é? Porque o que está sendo debatido é a legalidade, né, da condução de diversos processos no inquérito da fake news, mas também um excesso, talvez, de rigor, questões de narrativas ligadas ao 8 de janeiro. E o STF, ele tem respondido a esses questionamentos de legitimidade essencialmente com argumentos de força. Isso é importante. Como assim de força? Né? No momento em que você vai discutir se determinada ação seguiu ou não um processo legal, etc., né? A resposta que vem é uma unanimidade, é uma ausência de discussão, é uma ausência de debate, né? Um pacto de sangue ali existente entre os ministros para legitimar toda e qualquer ação que o ministro Alexandre de Moraes coloca. E ao invés, né, de isso reduzir o conflito, né, de pacificar as relações políticas, o que a gente está vendo é exatamente o oposto, né? A gente costuma dizer que em política a gente não julga as intenções, a gente julga os resultados. E quais são os resultados que a gente está vendo? Né? A rede social X cancelada, colocando o Brasil do lado de países não democráticos e a Anatel recebendo uma chamada um puxão de orelha do governo americano, né, em relação aos processos. Enfim, o agente do governo americano falou com todas as letras que acha que está havendo perseguição e censura no Brasil. Do outro lado, a gente tem uma avenida paulista, provavelmente amanhã, lotada, radicalizada, e possivelmente daqui a 2 anos, uma eleição para o Senado, né, para a renovação de cadeiras para o Senado, cuja a bandeira talvez seja assim, não, se eu for eleito, eu vou votar por impeachment de ministros do STF. Então, assim, se a gente olhar para os resultados da administração que o STF está fazendo de todo esse processo de radicalização política, esses resultados não estão sendo bons, né? E talvez seja o momento do STF, enfim, e da alta cúpula do Judiciário, talvez, tentar entender e abrir uma nova frente de discussão sobre esse tema. É isso? Cris, eu vou radicalizar aqui, vou trazer o outro lado. O ministro Alexandre de Moraes, o outro lado da briga dos dois, né? Não da história. O ministro Alexandre de Moraes é esperado amanhã no palanque do governo federal para o desfile de 7 de setembro em Brasília, do lado do presidente. O que é essa polarização, vamos dizer assim, pode resultar? O presidente Lula acerta em fazer essa demonstração de apoio ao Alexandre de Moraes? Olha, Thaís, faz parte. O presidente Lula foi eleito com também com o discurso, né, de pacificação, de pacificar a relação institucional. E aí, portanto, essa aproximação com o ministro, com o Supremo Tribunal Federal, né? E no governo há um sentimento muito forte de que o ministro Alexandre de Moraes foi uma peça fundamental para o 8 de janeiro não ter resultado num golpe.
e o presidente Lula, inclusive, fez uma manifestação há pouco usando cadeia de rádio e TV, e ele falou do ato de 8 de janeiro, falou da questão também do Elon Musk, né? Não, sem citar o nome dele e tudo mais. Então, o presidente está querendo, obviamente, fazer um gesto de aproximação e de reconhecimento do Supremo Tribunal Federal, que na visão do governo, na ótica do governo, ele, obviamente, que salvou a democracia. Essa é a avaliação do governo, né, a partir daqueles atos do dia 8 de janeiro. Então, a gente vai ver um embate muito grande, apesar de geograficamente distantes, né? Quer dizer, esse dia da independência em Brasília, com todo o desfile militar, vamos ver como que vamos ver qual vai ser o público lá também em Brasília, e essa, vamos dizer assim, um outro movimento em São Paulo, liderado pelo ex-presidente Jair Bolsonaro. Vai ser muito óbvia ali a comparação, e acredito até que os apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro vão explorar muito essa situação de presença em Brasília e a presença na Paulista. O Léo, você tratou ali a questão do impeachment, né, desse processo em construção, né, que a gente tem falado bastante. O quanto que você vê esse processo, que a manifestação de amanhã é um componente nesse processo, mas pode vir a desembocar, provavelmente na próxima legislatura do Senado, em impeachment de um ministro do Supremo Tribunal Federal? Olha, eu acho que acho que até o próprio ex-presidente Bolsonaro falou num pronunciamento recente, né, que acha essa uma medida muito, muito radical. E, de fato, seria uma porta que, uma vez aberta, né, levaria insegurança para o sistema. Eu acho que até chegar lá, você tem processos de negociação e de limites, né, que você vai construindo. Agora, o que eu entendo é que, na toada que a gente se encontra, eu não tenho dúvida que daqui a 2 anos, né, quando a gente estiver na véspera da eleição de 2026, inclusive com as cadeiras para o Senado em jogo, a gente vai ter muitos candidatos, né, se posicionando, se colocando, né, tendo como bandeira, né, uma pauta anti-STF. Então, essa é a questão. A estratégia do STF, né, de fazer um processo de pacificação, está dando certo, né? Olhando para o momento que a gente está agora, né? As coisas estão acontecendo. Poderia ser diferente? Essa é uma outra questão também, né? Alguém pode dizer assim, não poderia, mas o fato é, né, que a questão não é nem a polarização, isso é normal. A radicalização, ela está aumentando, e entendo que o STF tem uma parte de responsabilidade nesse processo, porque é por ali que está passando a gestão de várias decisões relacionadas, né, à solução dessa crise. Cristiano, para encerrar, eu queria o desfile do 7 de setembro em Brasília vai ter uma foto simbólica, né? A gente já pode antever que estará na capa dos jornais de domingo, que é o presidente Lula ao lado do ministro Alexandre de Moraes. Você acha que essa foto, esse episódio vai evidenciar ainda mais essa aliança política do Supremo Tribunal Federal com o governo Lula III? Caio, eu acho que sim, e como disse o Leonardo, eu acho que reforça a polarização, né? Porque, como eu disse, vão ser 2 eventos antagônicos ali, né? Quer dizer, de um lado, o ex-presidente Jair Bolsonaro batendo no Supremo Tribunal Federal, especificamente no ministro Alexandre de Moraes, e de outro lado, o governo fazendo esse aceno, convidando ali Alexandre de Moraes e participando desse desfile. Então, esse movimento mostra para os 2 lados,
impulsiona muito essa radicalização, impulsiona muito essa polarização, né? Então, eu acho a capa dos jornais aí que você falou, muito provavelmente vai ser essa comparação do que vai ser Brasília e o que vai ser o ato na Avenida Paulista.